Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ProNameCast. Você que está chegando aí já deve ter acompanhado os demais episódios que nós viemos trazendo aqui histórias impactantes de fé, de transformação, de superação, além de estratégias, métodos. E para o episódio de hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que está trazendo um relato realmente de transformação, de cura através de um livro novo que vem surgindo. E você que está aí do outro lado, já de antemão, eu quero falar para você, se você tem interesse em registrar essa história, não perca tempo, faça isso antes que outras coisas aconteçam na sua vida, antes que outros acontecimentos venham para a tua vida, faça questão de deixar a sua história registrada nessa geração como uma forma de legado. E foi isso que a nossa convidada que está aqui hoje fez. E eu quero já receber aqui com vocês Geni Navarro. Seja muito bem-vinda. Boa noite, né? Bom dia, boa noite, boa tarde para quem nos assiste. Não sei que hora que vai estar assistindo. A paz de Cristo a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço pela sua presença aqui hoje. A gente já vem trabalhando aqui juntas há alguns meses num projeto incrível que é o Testemunho da Geni, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse episódio, onde ela vai trazer um pouco da sua história, do encontro que ela teve com Deus em Ibiza. Ela já falou isso em outro podcast, que eu já assisti, algo incrível, e ela vem trazendo também esse relato dentro do livro dela, de uma forma assim muito profunda, muito emocionante, mas ela que vai contar, porque, gente, a pessoa que vive contando, né, pela própria boca é totalmente diferente, acaba sendo emocionante demais. Então a Geni, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou pedir para você que está aí nos assistindo, fique com a gente até o final. Eu tenho certeza que você vai tirar uma palavra incrível para o seu dia hoje. Mas eu quero começar aqui antes, né, dando a palavra para a Geni falar um pouquinho sobre ela. Quem que é a Geni? A Geni, eu sou uma mulher, uma mãe, em primeiro lugar, tenho 4 filhos, 10 netos. Uau! A minha história é bem... como eu posso assim dizer? Comecei tudo muito cedo na minha vida. Tudo foi precoce, assim dizendo, né? E eu fui mãe aos 14 anos do meu primeiro filho, com 16 tive os gêmeos, com 21 tive meu caçula, casei muito novinha. Fora isso, tive no meu livro eu relato toda a história desde o ventre da minha mãe, que eu não lembro, mas quando eu nasci, sobre o meu nascimento, sobre tudo que aconteceu comigo. E aí que tá a chave de tudo, sabe? Que depois que aconteceu esse encontro que eu tive com Jesus em Ibiza, com Yeshua, eu comecei a perceber, já tem 1 ano e 2 meses, tudo era a mão dele, desde o começo, desde sempre, né? Desde o antes do ventre da minha mãe já era mãe dele, né? É que eu não tinha essa percepção antes. Eu lia a Bíblia, mas eu lia esporadicamente, não tinha o entendimento que eu tô tendo hoje, ainda tenho que ter muito mais, né? Porque eu digo que sempre caminhar com Jesus é como águas profundas, né? Não tem fim. É uma surpresa, Uma né? Sempre uma surpresa. Jesus é o rio da vida, né? É o rio que a gente precisa beber todo dia da fonte dele. Mas enfim, como eu estava falando, sou mãe, avó, fiquei viúva muito cedo também, tudo precoce, com 36 anos. Daí depois da minha viuvez, com meus 4 filhos, despertou em mim o que tinha que ter despertado na adolescência, de querer viver e ser feliz no amor. Eu fui muito machucada por muitos relacionamentos, não por causa das pessoas, acho que é porque eu não esperei em Deus nunca, né? Não corei para Ele que Ele me entregasse a pessoa certa, que quando eu tive esse encontro com Ele, que Ele me arrebatou, me levou e entregou para mim sobre a minha vida, Ele falou para mim. Eu perguntei, porque uma das primeiras perguntas que eu falei para ele, por que eu fui tão machucada nessa área? Ele falou, porque o único homem que eu tive para você é o pai dos seus filhos, que ainda está comigo em glória. Os outros todos foi o próprio demônio que te apresentou. Nossa, que forte. Daquilo me deu uma ansiedade, eu falei assim, mas como assim? Como o senhor permitiu isso, né? Ele falou assim, eu permito que isso aconteça a vocês,
para que você chegue como você está no dia de hoje. Só que, na hora que ele me falou isso, ele pegou e falou assim também, porque você não orou para mim, perguntou de nenhum deles se era o que eu queria para você. Nessa hora me deu um constrangimento de vergonha até, né? Porque eu não sabia, eu não tinha esse preparo, não nasci com os ensinamento que você tem que orar por tudo que você vai fazer. Hoje em dia eu consagro tudo a Ele, meu dia, meu ano, meu mês. Eu consagro todo dia eu e minha família, serviremos ao Senhor, porque Ele foi me ensinando, porque quem me ministra no dia a dia é o Espírito Santo. Porque todos sabem, quanto mais intimidade você tem com Ele, quanto mais entrega você tem, mais Ele te entrega. E esse ano foi o ano que eu comecei a caminhar realmente com Ele, seguindo, sendo tipo um discípulo de Jesus, né? Foi um ano de uma nova mulher, Uma nova digamos mulher assim, uma mulher totalmente transformada transformada. depois Eu da não me... experiência que você viveu. Sim, só essa experiência que mudou o meu, que me transformou realmente, porque eu tive que ter, eu acho, eu creio, não sei, que a minha teimosia, a minha vontade que eu tinha de viver no mundo e as coisas do mundo me agradavam mais do que a Deus, porque eu não tinha tido essa transformação e acho que Deus, como Ele sabe de todas as coisas da gente, Ele sabia que eu estava, né? Ele me tocou com o Espírito dele, me levando para o céu, falando comigo tudo como Ele relatou e conversou, como eu estou conversando com você, eu conversei com Ele, né? Eu Eu só acredito. não vi a face dele porque Ele não permite, né? Uhum. A única coisa que Ele deixou ver foi o sorriso dele, que eu ainda brinco com as pessoas que eu tenho amizade, e eu posso morrer feliz hoje, só de ter tido o prazer de ter chegado perto daquela atmosfera, daquele amor, Uau. daquele sorriso, nada mais importa, sabe? E saber, essa é a minha alegria de saber que a gente vai lá, vai viver com ele, né? Quando tudo acabar, quando ele voltar nos ares para tudo acontecer. Eu creio em tanta coisa, né? Antes do arrebatamento da igreja, eu creio assim, e depois ele volta para julgar. Eu fui lá em Israel agora e fui no onde é o Armagedon, que é o Megido, né? Isso. E esse lugar eu tive muita reflexão lá, porque é ali que tudo vai acontecer. Porque depois dos arrebatados, depois do milênio, Jesus ainda volta para julgar. Ali vai ser o grande trono do julgamento. Tudo que a gente faz aqui na Terra, nosso pensamento, nossas atitudes, tudo vai ser aberto em um livro. Você lê Apocalipse, tem os 2 livros que vão ser abertos. E isso aflige meu coração, queima meu coração. Como a gente pode viver sem querer andar com Jesus? Saber que você pode perder tudo isso aqui e ser lançado no inferno. A angústia, a dor que vai ser, como diz na Bíblia, vai ter ranger de dentes, choro, gemidos E eu imagino o inexplicáveis, né? impacto que isso traz para você depois de De tudo que eu tudo que vivi. você viveu na sua história antes desse encontro com Deus, né, Geni? Sim, E você fala aí que você começou tudo de forma precoce tudo. na sua vida, todas as emoções. Acho que você já viveu todas as emoções na sua vida de maneiras assim muito intensas, que é como você relata no seu livro. Mas eu gostaria aqui de começar dando uma pincelada em cada uma dessas partes interessantes que principalmente compõem dentro do seu livro e são muito marcantes, que é o casamento muito jovem. Você casou Sim. com apenas 14 anos. 14 O anos. que aconteceu? Por que você teve essa decisão de casar tão jovem? Não foi uma decisão. Eu conheci ele muito menina, com 13 anos, e namorei 1 ano e engravidei. Não posso culpar ninguém, porque, né, eu tive uma falta de identidade na minha infância. Eu até relato isso no livro. Mas essa culpa, não tem culpados, né? Não sei se era já projeto de Deus ou não. Sei que eu engravidei e casei com 14 Talvez anos. a imaturidade, digamos assim, vamos Imaturidade. falar da imaturidade, a falta de identidade que já era ocasionada pelo Sim. cenário em que Daí você era encontrei uma pessoa que inserida. me deu amor e atenção e eu já me entreguei, ele para mim era tudo, o pai dos meus filhos, tudo, o homem perfeito, que me acolheu, me ensinou, porque eu tinha 13 anos quando eu conheci ele, então
tudo que eu aprendi na vida foi por ele. Então, esse rapaz que você conheceu logo jovem, aos 14 anos, ele foi o seu Foi. esposo, seu marido, o pai de todos os seus Pai dos meus filhos. filhos. Eu fiquei com Uau, ele que 20, incrível. ia fazer 25 anos de casado quando ele veio a falecer. Né? Uau, que Ficamos bastante incrível. tempo. Lógico, teve discórdias, teve brigas, teve desentendimentos. Como em todo casamento. Todo casamento. Né? Super normal. Mas foi a melhor pessoa que eu já conheci, assim, na minha vida. Eu tenho um amor ainda por ele, uma gratidão. Tudo que ele, e o legado que ele deixou, que são os filhos dele, que são igualzinho a eles em todos os aspectos, sabe? São homens de caráter, sacerdotes reais do lar deles. São o que eu ainda brinco, que está difícil encontrar hoje em dia, né? É verdade. Porque o mundo está meio... Não sei o que aconteceu com o mundo, mas acho que já é um projeto de Deus mesmo, que vem acontecendo essas coisas, né? Foi a herança que ele deixou para você. Sim. E aí você engravidou cedo, com apenas 14 anos. Eu imagino o que passava na cabeça daquela menina, Olha, né, imatura, sem experiência com nada na vida, sem conhecimento, inocente ainda. Como que foi isso, Geni? Eu acho que eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu era apaixonada pelo pai deles, então para mim era uma felicidade. Foi o primeiro amor. Primeiro amor. Da adolescência, Isso. de dar suspiros, Daí, de ficar ansiosa. aquele que quando ele chegava do trabalho o coração acelera, né? Uau. Mas eu fui muito feliz. A gente teve muito, no começo, problemas financeiros. A gente sofreu muito até ele conseguir tudo que ele conseguiu. Com batalha mesmo, foi um deserto. Não dá nem para contar em um podcast, tem que ser um só para isso. Tem que ser uma série. Uma série. Mas, assim, eu creio que Deus... Eu creio não, tenho certeza. Sempre esteve presente, sempre ajudando. A gente tem que passar, não tem como não passar, né? E foi uma perca, assim, para mim, uma das piores dores que eu tive na minha vida, a morte dele. Eu tinha 36, ele faleceu novo, com 45. Uhum. Um infarto, Foram né? muitos momentos marcantes, Muitos né? momentos. Você relata um pouquinho no seu livro ali de como que foi quando o seu primeiro filho nasceu. Sim. Você descreve ali toda a alegria, né? E o livro, para mim, foi um presente de Deus mesmo, porque eu nunca pensei em escrever um livro. Minto até. Pensava no passado, daí eu até falo para você no livro, eu comento que o profeta César Bellucci falou para mim um dia num culto: não escreve ainda, porque o fim não, tem mais uma coisa para acontecer. O fim não é esse que você quer. Daí eu lembro que eu nem pensei mais e chegou até o dia de hoje, de que eu escrevi esse, porque eu nem pensava ainda, porque ele, Deus, Jesus Cristo, me pediu um sobrenatural com ele: você vai escrever um livro. E eu falei: não quero. Ele falou: não é para você, é para honra e glória minha, para falar que eu sou mesmo ontem, hoje e sempre, continuo fazendo, porque como ele, naquela época que a gente lê a Bíblia, a gente fica encantada com as histórias da Bíblia, mas Deus, Jesus é o mesmo daquela época. Ele ainda toca as pessoas, ele ainda muda as histórias, muda o destino. E a gente, às vezes, eu não vivia isso, né? Uhum. Eu até tenho na minha biografia que antes eu conhecia ele de ouvir falar, né? Agora eu sei o que eu vivo com ele, né? E você sabe O dia que eu todo. costumo sempre dizer, né, que não tem como nós dizermos que somos discípulos de Cristo e passar nessa terra sem registrar a nossa história. Seja em um caderno, de uma Sim. forma, né, escrita, que vai ficar aí, alguém algum dia vai ler, seja de uma forma de um livro, de uma apostila, né? A Bíblia está aí justamente para provar isso, que grandes homens de Deus que tiveram, e mulheres também, né, que fazem parte dessas histórias, que tiveram grandes experiências com Deus, o que elas fizeram? Quando elas ouviram a voz de Deus, relata. Até Salomão fala que para escrever livros não tem limite. E ele foi o homem mais sábio que existiu. Está lá, registrado em Provérbios, né? E quando a gente entrou nesse projeto, realmente escrever seu livro, Geni, uma das primeiras coisas que eu lembro que você falou realmente, por isso que a gente está tocando aqui no assunto do casamento, dos filhos, foi que você falou: é a minha maior herança.
né? O que construiu a minha história, quem fez eu ser quem eu sou, quem ajudou a trazer maturidade para sua vida. Você relata ele como os anjos, né? Você fala dos seus filhos como os anjos. E aí você fala um pouquinho também do nascimento do seu primeiro filho, logo 14 anos, que foi muito jovem, retratando essa parte da identidade. Logo depois veio também os gêmeos, que para você foi uma surpresa absurda. Conta pra gente, Geni, porque essa história ela é muito marcante. Porque logo que eu tive meu primeiro filho, eu engravidei em seguida e eu nem sabia que estava grávida. Quando eu fui ver, já estava grávida de 3 para 4 meses. Com 15 anos. Com 15 para 15 anos. Meu Deus. Daí, quando eles foram nascer, aquela época era meio precário, eu não tinha também condições financeiras, eu fazia pré-natal numa clínica pequenininha da Vida Pompeia, e os médicos não pediram exame, não desconfiaram e não falaram nada, que era gemelar o parto. Eu não engordei muito, foi uma gravidez engordei pouco, mas no último mês me pediram ultrassom, mas eu não consegui fazer pelo valor da época, que há 44 anos atrás o custo era alto para quem ganhava o salário mínimo, né? Uhum. Daí eu tive as dores de parto, quando chego no hospital, já era 10 horas, 8 horas da noite, não lembro. Daí quando tive as dores, que puseram o soro, que nasceu o Marcelo, que é o Marcelo mais velho dos gêmeos, a enfermeira pegou ele estava conversando com o médico, eles estavam brincando, rindo, igual qualquer cirurgia, né? Eu falei pro médico, tô sentindo muita dor novamente. Ele falou, mãe, você acabou de ter um filho, tem 1 ano e 2 meses atrás. Para sair a placenta dói mesmo. Uhum. Daí eu peguei e falei para ele, não, mas a dor tá muito forte para ser só a placenta. Daí ele foi olhar e começou a rir. Ele já faleceu, o Dr. Mecenas, Davi, o nome dele. Ele começou a rir, eu falei, que foi, Mecenas, que a gente era muito amigo. Ele falou, Geni, tem outro bebê aí dentro. Meu Eu falei, Deus, impossível, que susto. impossível. Ele falou, não, tem outro bebê aí dentro. Daí que é o Daniel, né, Navarro. Daí eu lembro que foi uma surpresa, porque um nasceu 10 horas da noite, outro 10h10. E as pessoas não acreditavam, né? Naquela época não tinha nem telefone. Tinha o meu sogro, tinha telefone, e avisaram ele foi avisar o pai dos meus filhos que estava em casa. Ele chegou desesperado, porque a gente morava no quarto e cozinha, não tinha condições financeiras alguma. Tinha um bebê de 1 ano e 1 mês, ele ganhava muito pouco, mas ele era muito batalhador. E tudo começou ali, uma loucura. Eu tinha como sustentar 2 crianças com leite, né? Eu conseguia amamentar só até 3 meses. Ele vendeu a moto dele, que ele ia trabalhar, vendeu a televisão. A única coisa que a gente tinha era uma televisão. Mas isso fez ele impulsionar no trabalho, sabe? Deu mais força para ele lutar, para guerrear, para conseguir ser o que ele conseguiu ter, né? Então foi até, hoje em dia lembrando, é linda a história, mas quando você está passando, né? É não sofrido, é sofrido na fase atual, mas depois a gente acaba Sim. olhando com um olhar de carinho, né? Às vezes Sim. até um pouquinho de saudade, acredito que da fase, Muita pelos falta. filhos, apesar de todo o sofrimento que você vem relatando ali, né? Você, junto com o seu marido, todas as dificuldades que vocês passaram, né? Com as crianças pequenas, porque depois não parou por aí, né? Não, você teve mais um. Teve mais um. O Denis mais foi depois de 7 anos, daí eu operei para não ter mais filhos, né? O Denis é o caçula, e quando ele nasceu foi o pior momento nosso financeiro, que eu ainda lembro que o Cledson, o pai dele, falou assim, não sei como fazer, ele acabou ficando desempregado, aí que ele deu... A falta era tão grande, o desespero dele era tão grande, que ele aceitou o primeiro emprego para trabalhar num laboratório de medicamentos. Daí que começou a trajetória dele. E ele ainda brinca, esse nasceu com pão no braço, que não falam, mas tem criança que nasce com a luz para ajudar a gente. Daí foi tudo, ele começou a distribuidora, tem uma distribuidora de medicamento, com meus filhos que tocam hoje, né? Foi o legado que o pai deixou para eles. Uau. E eles trabalham, eu não trabalho, parei já há mais de 15 anos, porque não era o meu propósito aqui. Nunca senti arder no meu coração. Uhum. Eu ajudei ele no começo, meu marido, Sim. nas dificuldades maiores, mas depois eu passei para os meus filhos e fui vivendo. E eu sempre perguntava para mim mesmo, qual que é o meu propósito? Era só ter filho? Não pode ser, né? Daí, creio eu que agora, hoje em dia, eu tenho felicidade do que eu quero fazer da minha vida, do que eu me encontrei realmente, sabe? Sim, e você sabe que cada vez que uma mãe pergunta
né? Ai, será que o meu propósito é só ter filhos? Aí você quer um legado maior do que Não, esse? não tem, a melhor coisa da Né? vida, Ver tudo né? que os seus filhos têm construído, têm seguido o legado que você e o seu esposo juntos, Deixamos, né, né, para eles. deixaram, e ainda com os netinhos, com os Netos, 10 netos que tem à frente. Então é uma história de vida incrível, né, já é uma muito, parte de um propósito muito grande que o Senhor designa, né? Para nós que somos mulheres, isso é muito forte, muito impactante, mas depois disso tudo, aí veio a viuvez, que foi algo assim, que foi devastador para sua família, depois de 25 anos de casados. O que aconteceu, Geni? ele, ele era um homem incrível, e quando eu conheci ele, que não tinha nada, ele já falava tudo que, eu não sei dizer como ele falava, tudo que ele ia conseguir na vida dele. Eu falava, você é muito sonhador, e ele sempre me falou que queria ter um barco, e eu falava, impossível, quem não tem nenhum carro quer ter um barco, né? Mas ele tinha isso. Ele, na luta dele, no trabalho, ele conseguiu comprar esse barco. E a gente estava um dia nesse barco, eu e ele. Ele sentiu a primeira dor. Eu senti que ele desmaiou, caiu, ficou branco, né? Daí ali ele infartou, foi o primeiro infarto dele. Daí eu chamei a Marina, eles resgataram, foi para o hospital de Ubatuba. De Ubatuba eu chamei meus filhos, eles foram me ajudar, que eles estavam lá. Daí trouxemos ele de avião para o INCOR. Ele ainda conseguiu fazer a estência, o que fala, né? É, o Colocou 2 stencil. estentes. Teve alta, mas ele estava fragilizado depois disso tudo. Eu Uhum. não senti ele a mesma pessoa. Ele conseguiu ficar mais Foi algo que deu aquela balada, não só balhada. no físico, foi as emoções Ah, também, mexeu com mexeu com todos. ele. Uhum. E ele ficou mais 15 dias. Um dia voltou a trabalhar, que não deveria, na minha opinião, mas né, ele não conseguia delegar. Daí ele estava na empresa. Eu lembro que eu estava em casa quando um dos meus filhos me ligou. Mãe, vem para o hospital aqui na João Paulo. A gente morava na freguesia do Ó. Que o pai está passando muito mal. Meu Deus, que Eu susto. cheguei lá, ainda estava vivo, mas foi questão de segundos, ele veio a falecer. Então, essa cena, para mim, foi a coisa mais horrível que eu já passei. Porque não só a dor de perder um marido, que ele era um pai para mim também, um marido, um amigo, foi a dor de ver meus 4 filhos sofrendo, Meu Deus. sabe? Você sofre, quem é mãe sabe. A gente sofre mais de ver os filhos sofrendo do que nós mesmos, né? Então ali o chão para mim abriu, foi como se fosse um abismo. Eu lembro da frase que o Daniel falou para mim, dos meus filhos: pode ficar sossegada que a gente vai cuidar de você. Daí eu peguei e eles 4 cuidam de mim como se eu fosse a Você é filha. filha, inverteu os Me papéis. deu o papel e é um amor assim que eu tenho só que agradecer a Deus. Todo dia eu agradeço pelos filhos que Ele me concedeu, que são bênçãos, são homens de um caráter, de um amor, de um carinho, de uma lealdade pela família deles, pelas esposas deles, pelos filhos que eles tiveram e por mim, que sou a mãe. Obviamente que a família deles, a mulher deles é a esposa Sim. e os filhos, mas sempre estão perguntando, sempre estão me São agregando filhos junto. presentes, que Sim, cuidam das suas próprias famílias, mas sempre tá ali com você. E a gente está trazendo todos esses pontos aqui para contextualizar você que está aí assistindo de toda a trajetória. É lógico, né, Geni, que isso não é nenhuma fagulha daquilo que ela registrou, realmente, da forma que ela fala, né? Se fosse para contar tudo detalhes por detalhes, nós teríamos que gravar uma série com vários episódios, mas é para isso que tá aí o livro dela, porque né? você pode se aprofundar de uma forma assim muito emocionante no livro da Geni. Mas agora a gente chegou assim num ponto um pouco tenso da história, né, Geni? Porque depois da viuvez, muita coisa aconteceu na sua vida, na vida da sua família, tanto na parte assim emocional, foi muito impactante para você e você passou por muitas fases depois disso. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso também. Dos meus relacionamentos. Não. Você De que tudo. sabe, o que Não, você o que sentia vontade aconteceu de falar. comigo depois foi uma busca por um amor que eu não sabia que eu não ia encontrar em homens, né? Porque essa minha falta de identidade, porque eu creio que o que acontece muito com as pessoas hoje já vem de uma orfandade, mesmo com pais vivos, a gente às vezes não tem, não culpando pai nenhum nem mãe, mas a gente passa por famílias um pouco disfuncionais e acabam nos machucando e você vai vivendo a vida no automático e não vê que
ficou lá atrás muita coisa que foi perdido, que eu conto no meu livro, eu relato detalhadamente tudo o que aconteceu. Eu amo meu pai e minha mãe, agradeço a Deus de ter me dado eles, caráter, tudo, já são falecidos, mas eu tive algumas coisas que eu sei que foi falta dali, sabe? Não que eles não quiseram dar, eles também não tinham para dar, né? Porque a gente não dá o que a gente não tem. É verdade. Ninguém dá o que não tem. Mas ali, depois dessa minha viuvez, eu perdi um pouco o rumo em procurar em pessoas uma felicidade. Porque sempre as pessoas procuram alguma coisa, né? Exato. Quando não estão ali. Você busca algo para se apegar. É. Quando tira algo daqui, aquele algo faz falta. Até quando a gente tira um objeto de casa, né, Geni? Faz. Você tira daqui, você fala assim, nossa, parece que ficou vazio, não sei, ficou estranho. Foi isso que aconteceu. Mas aí eu até encontrei algumas pessoas, namorei uma pessoa que eu acabei morando 9 anos com ele. E depois de 9 anos a gente casou, e depois que eu casei, nos divorciamos. Mas foi uma pessoa que foi legal a história com ele, mas não era ele a pessoa para minha vida. Porque ali eu tinha dores que eu usava ele como uma muleta e vice-versa. Acho que a gente era frágil emocionalmente, os dois. Ele também tinha fragilidades. E a gente se apoia em alguém e vai achando que isso é amor, nem é. Vai usando, nem vou contar tudo aqui para as pessoas lerem no livro. Tem que deixar só o spoiler aqui para vocês acompanharem no livro. Muito carinho por ele, e depois dele ainda piorou, porque daí eu encontrei outras pessoas que acabaram me machucando mais ainda, não porque as pessoas queriam me machucar, até uma delas, depois que viu meu testemunho, me escreveu, que era um piloto de avião, eu não vou parar de te seguir porque você falou que a gente é demônio que Deus pôs na sua vida. Eu falei, eles não têm culpa nenhuma. É que as pessoas não entendem o contexto total, né? O que Jesus quis dizer. Uhum. São pessoas que também eram fragilizadas, também eram machucadas, e não que elas são demônios, a gente entrou numa história que não era para ser. Não era essa pessoa para minha vida. Não era aquilo que Deus tinha escrito para a história de vocês. E daí não tive ele não deixou nem explicar para ele. Uhum. Mas também perdoei todas as pessoas que passaram pela minha vida. Além de perdoar sozinha, Deus falou comigo em oração uma vez para mim ligar para 2 pessoas e pedir perdão, que eu achava que tinha perdoado, mas não tinha, porque ainda discutindo com Deus na oração, ele falou assim, então liga para eles agora. Eu falei assim, não, senhor, estão bloqueados, né? Ele falou assim, justamente, se você tivesse perdoado, eles nem estavam bloqueados. Eu falei, Deus sabe até que você bloqueou que o alguém. perdão ele tem a ver com a reconciliação. Né? Foi isso que Jesus fez na cruz, ele perdoou e ele reconciliou os nossos, né, o nosso relacionamento com o Pai, que até então estava corrompido. Então, quando a gente traz essa mensagem de perdão, ela é muito forte. E como como ele falou comigo, eu estava numa aula de oração, onde eu faço carisma, tem uma aula de oração depois do curso. Então, é 1 hora de louvor e oração, joelho no chão. Nisso, o Espírito Santo veio e falou para mim, se você não perdoar, você não entra no reino de Deus. Nossa, que forte. Aquilo para mim, eu falei, Senhor, como assim? Ele falou, eu perdoo quem libera o perdão. Daí eu, na hora, quando Deus fala para mim que eu ouço a voz dele, eu ligo. E é forte isso, porque eu também tive uma experiência uma vez, Geni, né? E Deus falou comigo também claramente dessa forma que ele falou com você, dizendo, se você não perdoa, eu não te perdoo. Aí tem pessoas que acham que o perdão, ele é deliberado assim, de uma forma que né? Eu já nasci perdoado. Tem pessoas que abordam dessa forma, não é. Né? E o que Deus sempre traz quando a gente tem experiência de perdão, você passou isso e eu também vivi isso, é que para nós termos o perdão do nosso pecado, o benefício da cruz, nós também temos que passar e ceder pelo benefício da cruz. Né? Então é o mesmo tipo de sacrifício. É óbvio que a gente não vai lá na cruz morrer de braços abertos como Jesus pagou, né? já fez, mas a gente tem o nosso sacrifício. Muitas vezes é o sacrifício do ego, muitas vezes é o sacrifício do orgulho para desbloquear no WhatsApp, mandar uma mensagem e falar, me perdoa. Né? E às vezes nem é a gente que fez nada. Depois que eu fiz isso, eu fiquei numa leveza, uma paz tão grande. E eu sempre falava que tinha que perdoar, mas às vezes a gente pensa que perdoa e não perdoou. Porque dentro eu tinha ainda feridas que quando alguém falava dessa pessoa para mim, ou tinha contato com ela, que as pessoas têm contato com ela, né, com ele,
ou sai para almoçar, ou sai para jantar, ou sai para viajar. Eu tinha um casal de amigos que foi viajar com ele, com a outra mulher que ele tem já, né, que ele já está com outra pessoa. Mesmo sabendo que eu não amo ele, não quero estar com ele, aquilo me machucou. Te incomodou. Porque eu não tinha perdoado, eu não tinha zerado essa história. Então, depois desse brandar com Deus, e eu falando com ele no telefone, e os dois liberando perdão, passou. Porque é isso, é pedir perdão por todas as coisas. E quando o Espírito Santo toca no nosso coração e vai ensinando, porque, como eu digo, como ele falou comigo lá em Ibiza, ele me ensina, ele me ministra o dia a dia. Isso não tem preço, de ouvir da própria dele, né? Ele falar com você. E isso que... Eu até tive em Israel há 15 dias atrás e fui batizada de novo no Rio Jordão. Uau! E na hora que o Samuel Wagner, o pastor, um profeta da Igreja Lagoinha, me batizou, Deus usou ele para falar para mim. Foi lindo o que ele falou para mim, nunca vou esquecer também. Ele falou assim, como as pessoas não entendem essa sua paixão, esse seu amor por Jesus Cristo, por Yeshua, porque você sabe de onde ele te tirou. Eu te vejo como aquela mulher dos perfumes que lava o cabelo de Jesus, isso, nos pés de cabelos, Jesus, né, porque você sabe a gratidão da onde ele te tirou. Só quem passa por isso sabe. Então continue assim, porque esse amor que você vai ter por ele até que ele venha, até que você vá, porque esse amor, só quem passa por uma experiência como eu passei sabe da onde o Espírito Santo, Jesus, tira a gente, né? Sim. Então é uma gratidão por ele. Não tem o que eu faça, não tem o que eu viva que pague o que ele fez por mim. E que ele faz por todos nós, né? Porque Jesus é amor. Ele nos ama, ele nos amou primeiro. O que ele fez aqui foi amar o próximo, né? Exato. Como ele diz na palavra dele, se você quer amar alguém, ama como a ti mesmo. Mas às vezes eu acho que nós, seres humanos, nem conseguimos amar alguém porque a gente nem se ama. Nem se ama, exatamente. Não tem como demonstrar amor amar ao alguém, próximo. Né? E é isso, eu acho que é uma entrega, e a intimidade com Deus me mostra hoje em dia que quanto mais você se entrega para ele, mais ele se entrega para você. É como um amigo mesmo, né? E as pessoas que não entendem, que até nem para todo mundo eu falo tudo que eu tenho com ele, porque fica... Por que você ouve a voz dele? Porque ele não sou eu. Fica até como se fosse loucura, né? Porque a gente fala, eu ouvi Jesus, o Espírito Santo me ministrando, falando algo, dando alguma estratégia, as pessoas automaticamente, o quê? Mas eu nem sabia que dava para ouvir Deus, né? É uma coisa muito fora do comum. E até eu gostaria de, assim, não é algo que a gente registra profundamente no livro, mas eu acho totalmente essencial de falar, né, sobre isso, que é a parte do jejum e da oração, porque eu sei que você tem uma busca muito profunda, né, tem uma vida, assim, espiritual muito ativa, e é isso que traz a consequência do ouvir Jesus dessa forma que a gente relata, de ter um relacionamento com o Espírito Santo. E eu gostaria que você trouxesse um pouquinho, né, para a gente abrir aqui uma aspas, para você falar como que é essa sua busca para realmente desenvolver esse relacionamento que é tão profundo hoje. Porque, como eu falei no livro e já te contei, quando ele falou para mim que ele estaria comigo até os confins do tempo e que ele ia me ministrar no dia a dia, ele começou a me ensinar. O próprio Espírito Santo, Jesus, nas madrugadas, em brandares que ele veio no meu quarto, ele falou, o primeiro jejum que eu fiz, ele me pediu um jejum de Daniel. Ele falou, filha, faz um jejum de 21 dias de Daniel, que eu tenho algo oculto para te revelar. E só com o jejum que você vai conseguir acessar, porque no mundo a gente não luta contra carnes e com sangue, a gente luta contra potestades, principados e potestades. E para você quebrar isso, para poder ter mais a proximidade do Espírito Santo, que ele fale com a gente dessa forma, é o jejum. É oração, para mim é a primeira coisa, orar e jejuar. E eu não vou mentir, eu não amo fazer jejum. Eu estou de jejum hoje de água, ninguém ama, não é confortável. Mas eu faço porque ele me pede. E eu espero até ele me pedir, que eu acho que é até errado, né? Porque quando ele me fala em espírito, jejua 24 horas com só água, porque eu sei que ele tem algo para me entregar, ou algo que eu vou passar. Quando ele me pediu isso há uma semana atrás, eu até tinha esquecido do podcast, ele pediu justamente esse dia com água. E às vezes eu faço assim,
Eu tiro uma alimentação. Eu tenho mania de ficar espiritual mesmo. Da meia-noite ao meio-dia, só tomar água, depois eu me alimento. Consagrando a ele alguma coisa. Já tirei só carne, já tirei açúcar, tirei café. Jejum de Daniel, já fiz. E você sempre tira algo que você gosta Que eu muito amo da muito, sua porque alimentação. eu ainda brinco, né, com para as pessoas que eu conheço. Se eu tirar o jiló, não vai mudar nada. Porque eu não como jiló. Não consiste nisso o jejum, ele consiste em sacrifício, né? Então a Tem gente que ser tem uma que tirar coisa algo que que você você ama. gosta muito, que sente falta E mesmo. você vai sentir muita falta, porque... E quando você está jejuando, aí que dá mais que dá mais vontade de comer, né? É o diabo impressionante. tentando, né? Só pode, que você, todo lugar que você vai E eu tá ali, aquilo que você aprendi gosta. também lendo, né? Que eu li o livro do Luciano Subirá, do pastor, que ele é expert em jejum, né? É incrível. E ele fica 40 dias só com água. Uau. Eu falei, isso eu nunca consegui. Espero um dia Deus me capacite para isso, porque eu acho que a gente tem que estar bem de saúde, tá com os Tem que médicos, se algum preparar, médico né? se preparando, né? Mas vai indo devagarzinho, gradual, né? Um dia eu quero fazer já fiz 3 dias de água, Uau. mas esse no último dia não passei mal, mas fiquei um pouco fraca. Porque você não passa nem fome, eu não passo fome, mas você passa vontade de Isso. se alimentar, porque o corpo requer o alimento, né? Mas é impressionante, eu sempre falo para as pessoas fazer jejum, porque depois que você termina o jejum, algo acontece no mundo sobrenatural. O céu abre e ele fala com você mais nítido, acontece algum sobrenatural. Acontece, tanto que é registrado no livro de Daniel, não sei se você já leu essa passagem, que Daniel fez o jejum, ficou ali os 21 dias, e no 21º dia o anjo apareceu para Daniel. E todos os outros que estavam junto com ele não aguentaram, né? E caíram, dormiram, apagaram, e só Daniel ficou de pé, porque ele estava preparado para receber toda aquela carga de presença. Então, essa vida com Deus que você vê assim, ouve falando, eu ouvi Jesus falar, né? Parece um mundo fantástico, mas não é fantasia, é realidade, só que demanda o quê? A vida de entrega, a vida de sacrifício, que é o que a Geni tem feito, Sim. Que vem relatando no livro de uma forma assim muito profunda, as experiências que você tem, principalmente a experiência de Ibiza, é uma coisa assim incrível. Sobrenatural. Essa experiência de Ibiza eu ainda pergunto muito para ele me falar um dia, porque como eu estava no pecado, que eu digo que é no mundo, né, que estava vivendo as coisas do mundo, não que eu fazia nada sobrenatural de errado. Mesmo assim ele me tocou. Então isso eu não consigo ainda entender. Eu creio que tem pessoas porque não tem filho melhor para Deus. Somos todos filhos. Você sente que é um favor imerecido. Um favor imerecido. E é isso, por isso que eu tenho essa paixão por ele. E é exatamente por isso que ele permitiu você viver tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou. Porque imagina, eu sou a Geni, eu sou especial porque eu tive aquela grande experiência com Deus. Não, as pessoas que têm justamente as experiências marcantes com Deus, eu falo porque eu convivo com diversas pessoas, vivo com muitas histórias, adentro em muitas histórias, e a maior parte delas, assim como eu também, depois que eu tive meu encontro com Deus, eu digo, é favor imerecido, porque olha quem eu era, olha de onde Deus me tirou. Eu acho que essa é a parte mais impactante do testemunho. Olha de onde Deus me tirou. É um favor totalmente merecido. É muito forte. E aí você tinha essa questão do favor imerecido. Nossa, mas como eu, pecadora... Por que ele pega uma pessoa que, para os olhos humanos, não é nada, né? Ele sempre é uma pessoa improvável. Por quê? Daí eu fui aprendendo, porque a glória é a dele, né? Para ressaltar ele, o que ele faz com a gente, o que ele muda nas histórias, né? Se você relatar a Bíblia, começar a ler ela inteira, você vai ver que todas aquelas pessoas ele tirou de algum lugar. Ele levou para o deserto, mas ele colocou a mão. E daí você começa a entender. Porque a glória dele, ele que faz. Ele é o grande eu sou, né? E ele é... Por isso que eu ainda falo com as pessoas hoje em dia. Procura, entrega para ele. Não é... A oração não são palavras rebuscantes, difíceis. É só abrir o coração. Ele precisa de um coração aberto a ele, contrito a ele. Falar com sinceridade. Só isso. Ele vai ouvir. Porque esses dias, eu contando, as pessoas devem dar risada, né? Eu estava lá em Israel e teve um almoço que a gente
a gente foi no lugar que ele repartiu o peixe e os pães, que foi o milagre dos pães, a multiplicação, né? A gente estava lá e na hora do almoço a gente foi almoçar. E terminou o almoço, eu estava com a minha amiga, falou, eu ouvi de longe ela falando, vou no banheiro, você me espera aí. Eu estava sentada, eu esqueci de quando eu tenho me dá uma tontura, me dá uma vertigem, uma coisa muito sobrenatural quando ele está perto de mim. Daí eu ouvi a voz dele de novo, como se fosse lá em Ibiza. Eu estou na mesa, filha. Daí eu falei, sim, senhor, eu sei que o senhor está aqui. Eu imaginava que ele estaria ali mesmo, né? Ele falou, você não está entendendo, eu estou do seu lado. Eu quero falar algumas coisas para você, sobre o lugar que você está. Ele começou a me entregar, eu não vi mais nada. Comecei a chorar, porque eu morro de chorar quando ele está falando comigo. Ele me entregou muitas coisas do meu ministério, da minha vida, o que ele tem comigo, que ele pediu para mim não relatar, para não falar nada, porque é uma coisa minha e dele. E depois ele falou assim, agora à tarde, quem tiver o coração atrito a mim, vai sentir a minha presença, porque era a tarde do batismo no Rio Jordão. Ele falou assim, todos que tenham o coração aberto, eu vou tocar. Uau. Daí eu peguei e falei, senhor, mas por quê? Ele falou assim, porque basta abrir o coração. Eu não invado vocês. Quem está com o coração aberto, eu toco, a minha presença é real, eu estou dentro de vocês. Ele começou a me falar mais algumas coisas, e eu chorei muito, acordei assim, impactada com uma coisa que ele falou de lá, de Israel mesmo. Ele me pediu uma coisa lá, que ainda respondi, que eu respondo para ele, ainda falei, não, senhor, isso eu não quero. A gente tem essa mania, né? Pergunta, responde, bate mais papo. Eu não quero isso. Ele falou, não é o seu querer, é o meu querer na sua vida. Daí eu me lembrei, até fiquei, eu entreguei a minha vida como brasa viva no seu altar, fiz oração, eis-me aqui, Senhor. Eu não vivo, mas o Senhor vive em mim. Eu digo que essa é a pior oração pra gente fazer, Geni, porque não tem volta. Jeito, não tem volta. A gente fica orando, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Não tem como retroceder, né? Aí quando ele abre, você fala, não, Senhor, fecha de novo, eu não quero ver. Aí a gente ora pedindo, Senhor, eu estou aqui, me faça como um instrumento nas tuas mãos. Aí quando ele fala assim, então tá bom, eu tenho uma missão pra você. Aí você fala, não. Essa missão não é pra mim. Mas é lindo você ouvir a voz dele, sentir aquela presença que, como diz até quem já pisou no Santos dos Santos, sem aquela presença não consegue mais viver, né? Isso mesmo. E por isso que vem a busca. Você não consegue parar de buscar, porque ele é a água mais viva da fonte que pode existir, como ele fala para a mulher samaritana, né? Aquela passagem mexe muito comigo porque eu me vejo nela. Quando ele fala para ela, mas você então vai buscar seu marido? E ela fala assim, ele sabia tudo dela. Ele fala, então quem diz que o senhor é profeta, né? Porque eu não tenho marido. Ele falou, eu sei disso. Então, levante e não peque mais. Daí quando ele toca ali na sua ferida, que ele põe a mão dele, daí tudo acalma o vento, ele acalma o mar, ele acalma tudo, ele acalma a gente. E como ele colocou a mão ali em mim, nunca mais tive, lógico, aflições todos nós vamos ter, mas quando você sabe que ele está do seu lado, que você pode andar pelas águas e não vai se afundar, que você pode entrar pelo fogo e não se queimará. Você passa por tudo que tem de passar de uma forma completamente mais diferente. leve, com paz no coração, Isso. Né? E deixa a gente ansioso, eu ainda brinco com Deus, assim, falo, Senhor, você não entrega tudo, né? Ele vai entregando devagarzinho. De pouquinho em pouquinho. Isso eu não consegui entender. Por quê? Porque senão a gente desiste, eu acho, né? E também a questão da preparação. Tá. Né? Tem coisas que a gente não está preparado para... Ainda, né? Isso, então tem aquele tempo de preparação. E até uma coisa que eu gosto sempre de falar, que o jejum, ele prepara muito a gente para aquilo que tem que vir à frente. Você imagina, né? Depois que Daniel fez o jejum, ele adotou o estilo de vida vegano. Sim. Né? Não tá lá a palavra na Bíblia que é vegano, mas se você for olhar, ele adotou o estilo de vida vegano, totalmente natural. E aí, quando ele foi pra Cova dos Leões, o que aconteceu? Tem historiadores que dizem, o leão não comeu porque ele não tinha cheiro de carne. Não, eu creio que Deus fez os leões jejuar, né? Então, e a questão do leão jejuar também. Mas a questão da preparação, você imagina, Daniel foi para lá. O jejum foi o quê? Uma preparação espiritual e também emocional, psicológica. Por quê? Eu costumo dizer, Geni, que se a gente não dá conta de controlar aquilo que entra pela nossa boca, quem dirá daquilo que sai?
Então, a questão do jejum, ela é uma preparação, sim, para você ter domínio próprio, para você estar mais próximo de Deus, para vencer guerras espirituais, para estar mais preparado. Então, tem coisas que realmente Deus vai entregando aos poucos, porque a gente não tem preparação Tem. emocional para receber. Imagina o impacto de tanta coisa. A gente pede, né? Igual a oração que a gente sempre faz, a gente tem isso em comum. Senhor, pode abrir os meus olhos espirituais, mas ele mostra só uma Só um coisinha de uma pouquinho, vez. se ele mostrar Aí tudo. quando a gente já tá assim, tá bom, passou aquela euforia, já vi, já senti, aí ele vai dando mais dons, ele vai ampliando mais coisas, Sim, né? Em Ibiza você até, no seu livro você fala que ele te mostrou qual é o teu propósito futuro, né? Aquilo que você vai fazer. Mas diga, se for para você fazer hoje, como que é o teu emocional? Você acha que você aguenta ir o baque assim de frente? Talvez aguente, mas seja muito mais ele difícil. prepara, né? Exato. Então o emocional vai ficar aquele Eu abalo brinco, eu emocional, tô né? aprendendo com ele que ele dá um estágio. Exato. Ele dá uma preparação em um nível É, menor para depois te levar em um nível maior. É o que eu passo também, o que eu sim, enfrento na porque minha quando experiência. ele me entregou cantando, que foi mais sobrenatural ainda. Porque ele canta. É como imaginar. Mas espera aí, que a gente estava lá em Israel, calma aí, a gente estava lá em Israel e Não, agora a gente está em Ibiza, gente, a gente está Elisa. viajando, vamos Porque, lá. não, porque ele falou, quando ele falou, ele começou a cantar e falou para mim: você vai louvar, filha, né? Você vai impor as suas mãos e curar, e você vai profetizar. Eu ouvi aquilo, achei loucura para E mim. isso foi lá em Ibiza. Ibiza. Daí quando ele começou a me usar para falar com as pessoas, ele me entrega, estando em ambiente de louvor ou não, ou em igrejas, tem que ter um mover meio espiritual, Uhum. com louvor. Tem que estar o ambiente Sim. preparado, você tem que estar ali naquela comunhão também. Daí ele me entrega, eu sempre falo para as pessoas, e essa é uma coisa que eu sempre fui cética nisso. Parece que ele faz o que você. Justamente aquilo que você não acreditava, ele vai em É, cima, de encontro porque eu com falava, isso. como alguém sabe da minha vida, porque o César Belucci foi muito usado na minha vida com coisas reais que só eu sabia. Então só podia ser uma conexão dele com Deus, eu achava aquilo extraordinário, mas nunca quis ser. E quando ele me entrega de uma pessoa, que ele fala com a nitidez que ele fala para mim, e quando eu não entrego, já aconteceu de várias vezes, ele me fala 2 vezes, eu não entrego, abre uma LED na minha cabeça, ele mostra o que ele está falando com a pessoa, daí uma vez eu tentei relutar isso, ele falou, abre a boca que eu falo. Uau. Daí você abre e você vê que o espírito que ele bem dentro da gente, ele que entrega, não é nem você que está falando. E aí você vive inteiramente aquela palavra, não mais Isso. vivo eu, mas Cristo vive Cristo em vive em mim. mim. E ele vem fazendo isso muito na minha vida, de me usar, né? Como em orações sobre cura, porque ele já me falou, pode orar, porque a gente tem autoridade com as mãos de curar, só que a gente não tem a coragem. E eu já, com a glória totalmente dele, já aconteceu comigo, de colocar, orar pela pessoa e a pessoa curar. E depois relatar para mim. E mesmo assim ainda fiquei assustada, porque eu falei, não sou nada, porque a gente não é nada mesmo, né? De novo, favor dele, imerecido. merecido, é a Voltamos à glória mesa. dele, o que ele usa através de nós. E isso para mim não tem ouro e prata que pague. Por isso que eu me entreguei dessa maneira tão 100%. Porque, e mesmo assim eu tenho medo, porque na Bíblia fala que quando você pensa que você está forte, você não está. Cuidado para que não caia, né? E a gente tem que estar vigiando o tempo todo. E não ficar soberbo, não ficar se achando, porque é tudo ele. A honra é dele, a glória é dele, é tudo sobre ele. Então eu tenho um temor e um amor por Jesus Cristo que eu não tenho palavras para dizer, mas é assim, eu agradeço ele todo dia, eu vivo para ele todo dia, tudo que eu faça, ponho ele na frente, eu falo para ele, eu não deixo eu ir onde não é que o senhor queja que eu pise, a minha agenda, a minha vida é sua, não é minha. Então eu vou entregando também para ele e sei por isso que ele acaba, é mútuo, né? Dos dois lados. É E é uma aí via você de tem mão que dupla, né? É um relacionamento é mesmo. obedecer. Eu falo que porque tem até uma brincadeira no Instagram que tem 2 vertentes, 2 ruas. Os que obedecem a Deus e os que acreditam em Que Deus. obedece. Acreditar em Deus é fácil acreditar em Deus. Mas obedecer Ele, quando Ele fala e você falar o que Ele te falou,
tem gente que não quer acreditar. Ô, Geni, né? qual foi a vez mais inusitada que Deus te pediu para fazer algo e você relutou com esse algo, mas no final você fez? Qual foi a vez mais marcante? Teve alguma? Aí teve tanta coisa que ele me pediu para me fazer. Ele me mudou de casa, eu construí uma casa há 7 anos atrás, que eu morava, e quando eu voltei de Ibiza, que ele começou a ministrar meu coração, ele falou, primeira vez, essa casa não é mais sua, entrega. Daí eu falei, acho que eu estou ficando agora louca mesmo, ouvi isso, né? E numa outra noite, na madrugada, ele falou assim, filha, consagra essa casa e entrega para quem eu vou te mostrar. Uau. Daí, na terceira vez, eu senti a presença dele tão cheia no meu quarto, ele falou o nome da pessoa para me entrega a Uau. casa que eu quero que você E não vai você mais ficar aqui. conhecia essa pessoa? Um filho meu, Uhum. que ele estava passando por um outro processo, eu entreguei. Obviamente que meus filhos, ele comprou a casa como moro hoje em dia, mas assim, era uma menor. E ele, eu não sei os planos de Deus, o porquê disso, mas ele devia ter um porquê desse plano. Porque eu vivi lá 7 anos com alguém para me esquecer meu passado, ou para testar o que ele quer da gente. Porque ele testa nosso coração. Sim, o tempo todo, Eu né? não sabia que ele O testava. tempo Porque ele todo. pede para ver se você dá, igual ele pediu para Abraão sacrificar Isaac. Ele acreditou, ouviu e obedeceu. Quando você vai obedecer, ele te dá o melhor ainda depois. Exato. Porque ele testa para ver onde está o seu coração. Se é no dinheiro ou se é nas coisas para ele, né? Exatamente. E eu andei, meu filho não queria de jeito nenhum, minha família contestou no começo, porque chega de Ibiza, falando que ouviu Jesus, depois quer mudar as coisas. Mas glória, Tá louca, a tá Geni louca tá total, louca. mas glória a Deus eles entenderam que era da parte de Deus mesmo. Daí depois eu fui morar de aluguel, 6 meses, o dono pediu a casa, depois eu fui procurar casas e de diversas. Quando eu me apaixonava, ele falava, não é essa. Me dava até, não vou mentir não, bronca, sabe? Falava, Deus, quando eu me apaixono, o senhor fala que não. Dessa que eu tô morando agora, gente, eu entrei, não é a casa maior, ela é simples, é linda, mas estava meio sem móveis, sem nada. E quando eu subi, no sótão dessa casa, que é um sobradinho, e tem um sótão. Na hora eu senti a presença. Ele me falou, consagre aqui, que é aqui o meu lugar. Uau. Daí eu peguei e falei, comecei a chorar, disfarcei, porque meus filhos estavam comigo, porque tem coisas que as pessoas não entendem. Quem é espiritual, entende o espiritual. Exato. Quem não está no espiritual não vai Não conseguir vai entender entender. isso nunca. Daí falei para os meus filhos, eles falaram, é essa que você quer mesmo? Eles me deram uma opção de uma melhor, que brilhava mais meus olhos, mais cara e melhor, e eu falei, não, é essa que eu quero. Eu não quis nem explicar o porquê, mas eu sabia que era ali que ele me No seu queria. coração você já tinha certeza. Daí eu fui, eles arrumamos, pintamos, decoramos, tô lá feliz da vida, a presença dele é naquele lugar uma coisa incrível, o sótão. Eu até desenhei, encontrei uma artista plástica, Você fez um Lígia Ramos, eu desenho fiz de um desenho Jesus dele, caminhando nas nuvens, ficou a coisa mais linda. ele andando sobre as águas, que é um lugar pequeno, até na foto parece maior, mas é pequenininho. É um lugar que é o meu escritório e que eu, quando tenho tempo, eu fico lá para orar. Nem tem mais tanto tempo. Porque ele vai te entregando coisas para você fazer. Eu nunca imaginava antes que trabalhar para o reino de Deus é amplo, né? Aparece uma pessoa para você ali orar, para você louvar. Vem aqui que vai ter um culto igual. E quando eu te pergunto assim, Geni, você trabalha? Você fala assim, não. Ah, tá. Daí semana que vem eu vou para Praia do Rosa, que é uma pastora que eu conheci, chama Carole, me chamou para ir para lá, numa imersão dela de mulheres. E vai aparecendo. Eu falei, não, Carole, eu não quero ir. Quando ela me chamou mês passado, daí depois ela, uma profeta também, ela falou, Geni, eu sonhei, e você estava lá, eu vi a imagem, é para você vir, dá um jeito. Eu falei, tá bom, eu vou, porque você começa a viver num mundo Você que vai ele é vivendo no sobrenatural, né? Exatamente, você vai se movendo através de uma palavra. É isso, né? Você se move através de uma palavra, de um sentimento, de uma certeza que vem dentro de você. Vem dele, E no final né? das contas é sempre recompensador, é sempre gratificante. Muito para mim, não tem uma outra vida que eu queira seguir. Eu morro de medo até, eu falo assim, Deus, nas minhas orações, não deixe que nada aconteça, que apostate a minha fé, que eu não tenha isso que eu sinto hoje, porque dá medo, né? Porque eu não sei, a gente eu leio muito Apocalipse, fiz curso já,
E ele assusta porque ele fala que muitos apostatarão da fé, né? Quando eu leio isso em Apocalipse, eu falo, não, não pode ser, Senhor, que vai acontecer isso, né? Então a gente tem que estar ali, como diz na parábola das 10 virgens, com a sua lamparina acesa o tempo todo. E para essa lamparina estar acesa é oração, é vida no altar, é vida com Ele. Sem isso não fica acesa. Você cai, tira os olhos de Jesus, como Pedro, quando tirou os olhos dele e afundou nas águas. Porque só com os olhos nele que você consegue. Porque se tirou os olhos dele, você vai afundar, vai cair. E é essa que eu deixo para as pessoas, sabe? Quando você achar que não tiver nada mais bom na sua vida, entregue para Jesus a sua história, sabe? Porque eu lá, antes de Ibiza, 2 dias antes, eu fiz essa oração num clamor de um lugar que está no livro, que eu passo um sufoco muito grande, eu ajoelhei dentro de um quarto de hotel e falei, Senhor, muda minha história, muda meu caminhar, muda tudo na minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Ali eu nem imaginaria que depois de 2 dias ele me arrebataria e falaria Isso foi muito comigo. forte. Mas eu senti na hora um desespero tão grande que eu senti que a minha vida tinha chegado no fim. E essa é uma das partes mais marcantes, assim, mais assim, chocante, mas ao mesmo tempo emocionante. Sim. Né? Porque você retrata ali de uma forma assim, então é o que você estava sentindo, Senhor, muda a minha história, a dor que você sentia ali, da sua alma gritando Sim. mesmo por algo diferente. E aí, juntando todo esse contexto que está lá dentro do livro, Geni, chega no porquê do nome do seu livro, que até agora a gente não falou, né? A gente não compartilhou. O nome Né? do livro O nome do livro, eu quero que você fale, eu quero que você dê a notícia do nome do seu livro. O nome do livro é um sobrenatural dele, né? Sempre tudo é para ele. Mas eu estava numa manhã, como eu conto no livro, na minha casa, esperando essa moça, essa Carole, para a gente entrar numa imersão, que a gente fazia chamada de vídeo para orar, porque ela tem uma mentoria, sabe? Daí ela desmarcou, eu achei estranho, ela nunca desmarca, é uma mulher pontual. Daí nisso eu fiquei sozinha em casa, comecei a sentir uma dor de estômago, dor de cabeça de novo, tontura, mas não, a gente não liga uma coisa na outra, né? Daí subi correndo no quarto para pegar um tênis, que eu ia ir para o Einstein, ir para o hospital, porque para mim querer ir para o hospital eu tenho que estar morrendo, porque eu não vou no médico. Olha só. É outra coisa que eu vou contar depois. Daí nisso eu caí no chão quando eu fui pegar o tênis e foi um sobrenatural dele. De novo ele, filha, sou eu. Eu falei, ai, eu não tinha esquecido que eu passo assim. Porque, gente, não dá para explicar o que o corpo... A gente é muito frágil perto da soberania de um Deus tão grande, né? O corpo treme, eu choro, aqui bate. Daí eu falei, fala, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu caí, pus a mão no chão, a testa no chão, orando. E ele me falou assim, eu vim para te falar uma coisa que eu estava orando por uma nora minha, pela Fábio, ele entregou o que eu tinha que falar para ela. De cara, fala para isso, aquilo. E tem mais uma coisa para te falar, você vai escrever um livro. Eu falei, não vou escrever um livro porque eu não sei escrever. Não sei, ponto, vírgula, Senhor, eu não sou boa em português, eu não tenho paciência para escrever. Ele falou, não, eu coloco as pessoas para te ajudar e vai dar tudo certo e eu que vou escrever o livro. Eu falei, como o senhor vai escrever um livro comigo escrevendo um livro? Eu não conseguia associar uma coisa com a outra. Ele falou assim, eu tenho o nome do livro, o seu livro vai ser Acordando com o Espírito Santo. Uau! Eu falei, não, senhor. A presença dele era tão grande que eu contestei. Nossa, eu tenho vergonha de falar isso. Não tenha. Eu falei assim, não, senhor, para ser essa soberania do senhor, por favor, todo dia me acordar com esse brandar, essa presença, eu nem quero. Porque faltava ver a face dele. Muito forte. Ele falando, ele deve rir de mim. É muito emocionante, é muito emocionante. Eu acho que ele deve dar risada. O coração não aguenta, né? Daí ele pegou e falou assim, não, filha, você vai escrever já a sua própria história, é um acordar comigo. Não... Eu acho que eu tenho TDAH, porque na hora eu não entendia. Que ele falou assim, é um acordar comigo, o que eu fiz na sua história, você vai contar desde o começo que você veio, o que eu fiz. E com a sua história você vai contar alguns relatos de que você passa comigo, do que eu faço, da minha glória, minha honra, o que eu entrego para você, como eu fiz ontem, hoje farei sempre. Eu falei assim, mas para quê? Eu não quero isso, eu não quero meu nome em livro. Ele falou, não é para você, não é nada para você, é para minha honra, para minha glória. E eu vou te entregar mais coisas, isso é só o primeiro começo de uma caminhada.
Eu fiquei tão impactada com aquele dia que eu sou rápida quando ele fala comigo. Daí eu já sabia de você porque eu te conheci no meu... A gente se conheceu um dia antes, em um podcast também, numa Sim. gravação. Aí que eu te falo que é o jejum, que para gravar o podcast eu fiquei 3 dias com água. E depois do podcast do meu testemunho, ele veio nesse andar na manhã seguinte e entregou tudo isso para mim. Foi no encerramento No do jejum. encerramento do jejum. Que forte. Porque ele entrega quando você se entrega para ele. Quando ele testa a sua fé, testa o seu... Porque a gente tem que dominar. Óbvio que é uma delícia comer, eu amo comer besteira, então eu sou a rainha da besteira. Mas você jejuar, entregar o seu corpo, ter força do seu corpo em todos os sentidos, na alimentação, na boca. Daí, quando ele me arrebatou, ele falou, filha, entre em santidade. Uau. Eu nunca mais olhei para um homem. Uau. E meu maior espinho na carne era esse lado. Eu sempre quis ter alguém, não só por causa de amor, sexo, mas porque tem uma companhia. Carinho, atenção. Carinho, atenção, porque eu sou sozinha hoje em dia. Eu estou perfeitamente bem porque eu tenho ele do meu lado, mas eu tenho a promessa que ele deixou para mim também. E é aí que vem o sentido do nome do teu livro, Acordando com o Espírito Santo. Porque depois de muito acordar ao lado de pessoas que não faziam parte do propósito, você passaria a acordar com o Espírito Santo. Nossa, que forte. E ele fala, e ele me entregou esse livro e falou, e todas as vezes que, como eles não sabem, eu contei a minha história e você explica isso, que eu não sei explicar. Isso, então vamos lá. É uma modalidade que se chama Ghostwriter, né? Isso. Que é escritor fantasma. Então a Geni, ela tem uma história impactante, mas não tem habilidade de escrita. Né? E aí eu e a minha equipe, nós temos a habilidade de escrever. Então a Geni, ela conta a história igual tá contando aqui para vocês, e nós vamos penetrando na essência, nas profundezas, nos detalhes dessa história para colocar no papel. E foi assim que nasceu o livro da Geni. E eu, quando a gente fez não sei quantas chamadas de vídeo de 1 hora para escrever o meu livro... A gente teve juntas por 5 chamadas de vídeo, que durou mais ou menos 1h40, 2 horas cada uma. 2 horas cada uma para escrever o livro. Isso. E ali, no que eu ia contando e falando para ela e relatando, eu senti o Espírito Santo. Teve coisas que ele fez eu lembrar na hora que eu não lembrava mais da minha infância. Ele resgatou. Ele resgatou e eu ainda falei, eu relutei, falei, mas eu não quero falar isso. Ele falou, é para falar, porque você tem que mostrar o porquê das feridas, o porquê de tudo que aconteceu, que tudo já era ele, né? Porque eu achava até que no meu passado eu não tinha ele, porque eu sofri tanto. Não, ele estava ali. Só que eu não sabia. Ele estava ali, só que ele não tinha espaço, não tinha autonomia para agir, porque você estava muito ocupada. É isso que acontece com a gente, né? Quando a gente fala assim, ó, não tô ouvindo Deus. A melhor dica é o quê, Geni? A Geni, faça isso todo dia. Silencia o mundo. Tira, né, do seu dia a dia aquilo que te rouba atenção, aquilo que rouba o seu prazer. A comida é uma coisa que dá muito prazer. Então ele vai naquilo que dá prazer, tira da gente, né? Ou a gente mesmo pode ter esse senso de abrir mão para calar as outras vozes e ouvir a voz de Deus. E eu creio aí também o porquê o chamado deserto, né? Que ele te esconde por um tempo para só ouvir a voz dele. Porque Exato. eu fiquei, depois que eu voltei de Ibiza, eu fiquei uns 8 meses numa solitude com ele dentro daquela casa que eu morava. E ele me entregando, e eu falava... E eu sofria ainda muito com essa dor. Hoje em dia, menos. Eu vivo bem, fazendo minhas coisas. Tem hora que eu converso com ele nas minhas orações e falei, Deus, eu sei que o Senhor tem alguém para entregar para mim, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que o Senhor disse. Porque numa das coisas que ele me disse lá em Ibiza foi, filho, igual eu tirei aquele homem que estava olhando para você, que tinha um homem olhando para mim lá em Ibiza, com a minha mão, nenhum homem tocará mais em você, até que o homem que eu tenho para você, que te amará mais do que eu amo minha igreja, eu vou entregar para casar com você. Daquela hora eu falei assim, mas como pode isso, Senhor? Ele falou assim, eu tenho, mas é na minha hora. Então ele testa a nossa espera. Sabe, a gente tem que esperar nele, não ficar inventando, não é esse, é aquele, não. Eu vivo calma. E tem amigas minhas que ainda brincam, mas você está com 60 anos, você vai esperar até quando? Falei, até ele entregar. E se ele não entregar, que eu não creio que ele é homem para que minta, tá tudo bem. Porque eu já vivi a minha história, já tenho 4 filhos maravilhosos, uma família abençoada por ele, o Rei dos Reis.
E agora eu vivo para ele. Se ele achar que eu sou digna de ter esperado ele até agora, até quando for o dia, que eu não sei quando será, eu aguardo. Se não, espero ir em glória, ou ele voltar antes, que a gente não sabe, né? Porque eu ainda brinco com ele, tem dia, o senhor volta, eu vou para voltar com o senhor. Porque a felicidade é essa hoje em dia. Parece loucura para os homens que vivem no mundo, mas para gente que vive no espírito, essa é a realidade do mundo. E como que é hoje a vida da Geni, todos os dias acordando com o Espírito Santo? É maravilhoso, não tem dinheiro, não tem ouro nem prata, Uau. não tem a casa, não tem carro, não tem roupa, não tem sucesso que pague. Não tem, porque as coisas do mundo dão prazeres momentâneos. Sim, tem uma casa linda, não estou falando que ele não abençoa, porque ele abençoa os seus filhos para ter casa, para ter carros de marca, para ter roupas bonitas, sapatos, viagens. Mas a gente não pode colocar o dinheiro na frente dele. É ele acima de tudo, e ele nos abençoa. Porque eu vivia um mundo achando que o mundo era muito mais prazeroso do que o próprio Deus. E quem é o dono do mundo? É ele, o grande eu sou. Ele é tudo isso aqui. Eu tenho experiências pequenininhas com ele, que vim para Campos do Jordão com um filho meu, que ele e a mulher dele. Eu estava jantando, o Espírito Santo falou, sai lá fora. Eu fui, eu obedeço, né? Fui lá ver, tinha uma relva, porque estava frio, foi em julho. Ele falou assim, eu sou o grande eu sou a relva, eu sou o verde, eu sou as flores, eu sou a planta que cai da árvore, a folha. E ele é tudo isso aqui. Às vezes a gente está tão ocupado com o mundo que você não percebe ele. E ele é em pequenas coisas, não é no grandecer, não é nas coisas grandiosas do mundo. É pequenas coisas, um animal, uma criança, uma flor nascendo. Eu vejo Deus no pôr do sol, que ele está presente. Ele está em tudo. E quando ele começa a ministrar o coração da gente, mostrar onde ele está, quando eu vou para a praia também, que eu estou andando na praia, ele sempre fala comigo das areias, do mar. Ele é tudo isso que a gente está aqui, porque ele é o haja luz. O haja luz, eu não sabia, quando eu li a Bíblia antigamente, achava que era Deus, falou haja luz e pá. A luz é Jesus, ele é a luz do mundo. Ele já estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas que não sabem, como eu não sabia, acham que Jesus não está no começo de tudo. Não, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não tem que afligir o coração por causa de governador, de presidente. Não, quem vai governar é ele. E ele tem que confiar que até as coisas ruins que a gente passa com governadores que não é dele, é a mão dele para que nós venhamos aprender alguma coisa e clamar por ele, porque ele diz na palavra, aquele que é de olhar e clamar pelo meu nome, eu venho e sararei a terra, né? E é isso que ele pede, só que as pessoas esperam estar na dor, no desespero, no leito de um hospital, ou com um revólver na cabeça para alguém te atirar em você na hora de um assalto, para você clamar o nome dele. O conselho que eu poderia dar é para as pessoas clamarem antes da dor. Se ela puder buscar Jesus Cristo, buscar essa presença, falar no seu quarto sozinho, eis-me aqui, Senhor, me usa, faça de mim um vaso novo. Ele vai ouvir o coração e vai mudar a história. Eu dou muito risada com o testemunho do Luciano Subirá, que ele começou a descobrir tudo com 15 anos, e ele fala que daí ele fez um trato com Deus, deve estar faltando um profeta aí, que ninguém está se candidatando, eu me candidato, eu quero ser o seu profeta. Um menino de 15 anos, na inocência, falou, eis-me aqui, Senhor, me usa. E Deus usa ele numa grandeza tão grande, né? Vários outros, se for destacar aqui todos os homens que eu tenho admiração pela unção e pela entrega, são vários. Pessoas que eu já conheci, tive a graça de conhecer de perto. E como diz o pastor, a unção que eu carrego... A unção que eu honro é a unção que eu atraio. É que eu atraio, e isso é uma verdade. Porque é uma busca constante, né? E uma coisa também que eu aprendi muito com Deus, com Jesus falando comigo, para a gente tomar cuidado de falar dos dele, dos filhos dele ungidos que ele usa aqui na terra, que a gente tem mania, eu tinha mania de falar, errou, faz isso, faz aquilo. Ele me ensinou muito isso lá, que ele me falou,
Quando eu falei, eu não quero ir mais para a igreja porque eu fui machucada na igreja, mimimizinho, né? Ele falou assim, filha, quando o meu espírito está em vocês, sou eu que falo, sou eu que entrego. Quando o meu espírito sai de vocês, vocês vão errar. Daí ele me falou uma coisa que eu fiquei tão surpresa, porque Davi errou, Salomão errou, Moisés errou. Eu falei, você está comparando a gente com as pessoas da Mas Bíblia? é uma lição, né? É uma que lição. o homem sem o Espírito Santo É homem. é homem. Daí ele pegou e me falou assim, e não julgues, para que você não venha a ser julgada, porque você também vai errar. Que forte. Daí esse dia eu fiquei com vergonha dele, falei, Senhor, me perdoa, porque a gente tem essa mania. Uhum. E outro dia ele me falou, também ele me usou para profetizar para uma pessoa, falar o que ele queria falar, e ele falou justamente isso. Não fale desse pastor, não fale dessa pessoa, porque ele é meu. Eu assopro as pessoas, eu tiro dos lugares e coloco nos lugares. Você começa as pessoas a fazer um fofoca gospel, né? Que é horrível. Então você que é cristão, que segue Jesus, para de entrar em comentário, em briga de igreja. Nós somos a igreja. Jesus é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. E a igreja, a gente tinha que dar a mão e estar junto nessa caminhada. Você vê ainda nos dias de hoje pessoas falando umas das outras e vai piorar, eu creio. Porque o diabo é sujo, ele quer envergonhar a igreja do Senhor. Desde sempre, desde o começo de tudo ele fazia isso. Uhum. E eu creio que a gente tem que pensar mais antes de falar de alguém, pensar porque Deus tudo vê, né? Tudo ouve, até nosso pensamento. Só de pensar, ele já está sabendo que você pensou. Pois é, e a próxima coisa que eu estava assim na cabeça para falar para você assim, ó, deixa uma mensagem para o público, mas você já falou absolutamente tudo, resumiu tudo. Geni, olha, tá sendo assim uma delícia. É bom, e tem que, uma coisa que eu sempre brinco com as pessoas que não falam, não sabem, porque eu também não sabia, né? Quem sou eu? É consagrar a sua vida para ele. Consagra seu caminhar, seu deitar, seu levantar, sua casa, sua empresa, os projetos. É tudo dele. Nada, nossos filhos não são nossos. É dele. Ele que nos empresta para uma missão aqui na Terra. E nós temos que fazer o melhor possível com aquilo que ele coloca nas nossas mãos, seja os nossos dons, os filhos, o casamento, a casa, o carro, absolutamente tudo, a empresa, absolutamente tudo. Geni, foi uma honra ter você aqui hoje, compartilhando a sua história. Para você que está aí nos assistindo, não deixe de adquirir o livro Acordando com o Espírito Santo. Você teve só um pouquinho aqui, né, falado sobre tudo que a Geni tá compartilhando, mas lá tá de uma forma assim, bem detalhada para você acompanhar todos os detalhes. Realmente um aprofundamento e é um mergulho em uma outra esfera de cura, de transformação. É o que você vai viver através desse livro, o que você está vivendo também através desse episódio de podcast. E eu gostaria de te agradecer. Imagina, eu que agradeço. A honra de estar aqui presente. Se você quiser finalizar com uma mensagem, com os agradecimentos. Eu agradeço a todos que estão assistindo e primeiramente a ele, né, que é a honra dele, a glória dele. Sem ele nós não somos nada, nem eu, nem vocês, nem essa gravação. Tudo eu vejo a mão dele, sabe? E isso, só peço para que as pessoas tentem se entregar mais um pouquinho, esquecer um pouquinho do mundo e se entregar a Deus, sabe? E pedir para ele, numa oração pequena que seja, Senhor, mude a minha história, mostre para mim o que eu tenho que fazer para que o Senhor me conduza e me ministre e muda o meu caminhar, como ele me disse uma vez, eu vou fazer um reboliço na sua vida. E ele faz. E o reboliço dele é para o bem. Ele pode bagunçar ali. Na hora é doloroso, a gente não entende mas depois. Porque os planos dele são muito maiores que os nossos, né? A gente quer ser felizinho ali numa coisa e na outra. Ele tem muito mais que isso. Isso aqui também é uma passagem, né? Isso aqui é só, nem sei, um teste, uma coisa que a gente tem que passar. Depois a gente vai viver com ele em glórias. A pessoa viver direto, andando com Jesus Cristo. Eu acho que não vai ter coisa melhor nessa vida. Num lugar sem choro, sem dor, com um amor ágape, né? Que é o amor que é o dele. Não é esse amor que a gente tem com interesses de coisas, né? É o amor puro que vem só dele. Que nós temos que aprender a cada dia sobre isso.
É isso. Uau! E nós finalizamos por aqui mais um episódio do ProNameCast. Foi uma honra e sempre uma alegria ter você acompanhando aqui os nossos conteúdos. Fique de olho, porque em breve vem os próximos episódios. Até mais! Comigo, né?